Boa tarde, meus irmãos, boa tarde, meus amigos. Que a paz de Deus esteja conosco. Hoje, dando continuidade àquele assunto da semana passada, a respeito dos apóstolos encarnados em 1885, eu vou falar hoje sobre o apóstolo. Em Buenos Aires existia aquele conjunto naquela sociedade teosófica, onde foi um chamariz para todos os apóstolos encarnados, excetuando Tiago, o irmão de Jesus. É dele que eu vou falar agora, porque inclusive para nós aqui do Brasil, ele é muito importante, porque ele viveu no Brasil, a história dele, a expansão do cristianismo por ele foi feita no Brasil. Ficou em paralelo. Buenos Aires, que fica a 1.970 quilômetros daqui do Rio de Janeiro, apenas isso, muito perto, Buenos Aires e Rio de Janeiro, onde Tiago estava. Tiago sozinho e lá o grupo dos apóstolos encarnados em 1885, conforme solicitação de Jesus ao Ismael, reunir meus discípulos encarnados. Naquela data, e realmente reuniram-se. Então é o seguinte, hoje eu vou falar mais do Tiago. Primeiramente, eu vou ler aqui, para começar, um trecho para iniciar a obra. É corolário, tem algumas, essa é uma edição mais antiga. Corolário é uma fala de Maria de Nazaré. Nesse livro, ela nos informa coisas que nós jamais pensávamos que existiam nesse livro. Mas eu vou falar uma sobre justamente Tiago, né, que o assunto é apóstolo. Então eu vou ler um trechinho muito pequeno, porque é a voz dela, a palavra dela, a psicografia dela, feito pelo filho dela, Diamantino Coelho Fernandes. É esse que está aqui nessa fotografia. Diamantino Coelho Fernandes. É o seguinte que ela diz: o Senhor Jesus está procurando descobrir dedicações em todos os corações que se encontram no solo terreno. O Senhor Jesus vem perscrutando atentamente o coração de todos os filhos encarnados, desejosos de poder identificar aquele com os quais possa contar com o desdobramento dos seus serviços perante a humanidade no próximo século. Esse livro daqui foi escrito em 1967 a 68 no Rio de Janeiro. Então, naquele momento, ele estava procurando nós, humanos, criadores de Deus, né, para divulgar a nova ordem de Jesus, que é o cristianismo na sua origem primitiva e perfeita, e sem exageros. Outro trecho, esse já sabe, né, que Jesus estava procurando, e acho que eu me candidatei, possivelmente, eu não sei, mas possivelmente sim, né, porque eu estou numa luta danada com ele. Tem também um trechinho aqui: uma vez aceito este convite, as vibrações emitidas pelos vossos corações já vos identificarão com almas compromissadas com o Senhor Jesus, a quem o Divino Mestre começará desde agora a inspirar determinadas tarefas ao vosso alcance. Estou apenas mostrando isso porque Maria diz, mais adiante, que quando ela fez esse livro, o planeta Terra tinha mais ou menos 3 a 4 bilhões de almas encarnadas. E o percentual dedicado a Jesus, ao cristianismo, era muito pequeno. Então, por isso é que ela fez esse apelo. Então, agora eu vou falar sobre começar. Aquilo foi Jesus teve 7 irmãos. 7 com Jesus. Jesus, José, Efraim, Elizabeth, Andréia, Ana e Tiago. 7. Tiago era o mais novinho. Ele foi aquele dos irmãos, aquele que acreditou no irmão, seguiu o irmão e tornou-se uma peça muito importante no cristianismo. Tiago.
Tinham 3 Tiagos naquele momento. Era o Tiago, irmão de Jesus, que é esse que eu vou falar. O Tiago, que era irmão de Maria, tio de Jesus. E o Tiago, filho de Salomé, que esse atuou no conjunto, no apostolado, mas os mais referentes são esses que eu falei agora. Tiago nasceu em Portugal. Como eu disse, nesse momento, a explicação, né? Nesse momento que o livro estava sendo psicografado, em 67, 68, esse livro daqui está fazendo um paralelo entre o grupo de apóstolos, de discípulos de Jesus, que ele pediu em 1800, olha as datas, 1885, no Rio de Janeiro, quando a FEB foi consolidada, ele se dirigiu ao seu emissário dileto e disse: você já fundou agora, você, etc. E agora vamos reunir os meus discípulos encarnados. Então aí está a resposta. Então, enquanto o grupo de apóstolos, discípulos de Jesus, convergiram para Buenos Aires, vê só. Menos Tiago, que ficou. Tiago é outra história. Esse grupo de Buenos Aires, cujo controle disso tudinho estava sendo feito por Pedro e João no alto. Eles não reencarnaram nesse momento. Estou falando de uma época de 1910, mais ou menos, agora, 1910. Então, a Paulo de Tarso foi de muita importância lá. Tadeu veio da Itália, você vê, Tadeu veio da Itália, outros vieram da Espanha, ficaram lá reunidos. Tadeu trouxe da Itália o livro A Vida de Jesus. Foi traduzido e é o início dessa explicação verdadeira sobre o cristianismo verdadeiro. Então, na vez passada, eu disse que naquele momento, em 1910, a época mais ou menos essa, estava Estevão, que era o presidente, José de Arimateia, Mateus, Barnabé, Paulo de Tarso, Marcos, José, o pai de Jesus, Tadeu, o italiano, que levou o livro A Vida de Jesus para lá, para a Espanha. Para a Espanha não, para Buenos Aires, né? Traduziu no espanhol, no Buenos Aires. Salomé, Tiago, filho de Salomé, Marta, Madalena, Maria de Nazaré. Só não falou em Tiago, porque, claro, Tiago teve outras. Então, esse grupo de apóstolos de Jesus, discípulos, nem apóstolos, discípulos de Jesus, nasceram aí. Fizeram aquela organização extremamente importante, muito explicativo, com aquela solicitação que Jesus fez ao seu emissário dileto, Ismael, em 1885. Então, em 1910, estava aquele grupo lá na Argentina, em Buenos Aires, né? Estava aquele grupo. E menos o apóstolo também, Tiago. Agora vou falar sobre Tiago. Tiago nasceu em Portugal, em 1894. A mãe dele saiu de Portugal, veio para o Brasil. Foi para Recife. Devia ter algum parente lá, não sei. Foi para Recife. Jesus, quando chegou em Recife, ele nasceu em 1894. Em 1900 ele tinha mais ou menos 6 anos, né? Quando ele tinha uns 10, 12 anos, 15, ele teve uma informação que eu vou dar, que Maria disse que faz questão dessa informação. Ele teve febre amarela, ficou gravemente em coma, morrendo, aquela correria no hospital. Foi chamado um enfermeiro que era médium, ele incorporou uma entidade que disse que aplicasse nele cafeína. E de imediato aplicaram nele cafeína, não sei se foi injeção, não diz. E ele já começou se recobrando a saúde, a respiração e tudo. Conclusão, com 5 dias estava bom. Maria diz no livro: eu conto isso, meus filhos, que não tem a mínima sentido dentro do contexto que eu quero dar nesse livro, para mostrar a vocês, quando as pessoas, qualquer de vocês, ela diz no livro, trabalham para Jesus, vocês são preservados. Vocês não sabem a equipe de protetores para que vocês
Cumpram a missão de vocês. Então, por isso que eu estou dizendo isso, porque isso realmente não tem importância, mas para você ver a proteção que uma pessoa que se considera que é missionário de Jesus, sem qualquer, como se diz, interferência de Jesus, nós somos emissários dele, somos apóstolos dele, e essas pessoas são preservadas, ela diz, para ter alguém que divulgue o cristianismo verdadeiro. Isso é o que ela diz. Vamos falar agora sobre a Argentina, Buenos Aires, e sobre Tiago, no Brasil. A mãe dele foi para Recife, né? A mãe dele logo comprou a sócia majoritária de uma grande papelaria que tinha lá, chamado Ramiro Costa, todo mundo conhece. E Tiago trabalhou como balconista. Começou para escrever para o jornal de Recife, São Paulo e Rio. Ele escrevia muito bem, era um homem culto, rapaz aí de 25, 28 anos. Quando a mãe dele foi para Portugal, voltou para a terra dela. Aí ele que fez, não foi. Você vê como é a engrenagem do mundo espiritual. Ele não foi não voltou para a terra dele. Ele foi para Rio de Janeiro. Chegou lá no Rio de Janeiro, ele encontrou a alma afim dele, que era a irmã dele, de Tiago, filho de Maria e José, chamada naquele momento Ana. Ana, Jesus, José, Efraim, Elizabeth, Ana e Tiago. Ana e Tiago, os dois são almas afins. Maria diz no livro. Tiago teve 7 encarnações. Atualmente é 9. No momento era 7. A história é a 7ª encarnação dele. Ele teve, a 8ª, a 7ª ele teve. A 8ª foi no Rio de Janeiro. E a 9ª, ele está agora vivo. Então, ele encontrou-se com essa alma afim dele, chamada Ana, e casaram-se, tiveram 5 filhos, etc, etc. Se vocês pegarem o diário oficial do Brasil, vocês vão ver a história dele, porque ele era um cara voltado para jornais. Ele era praticamente um jornalista também. Então, ele casou-se com ela, teve os filhos, tudo na Avenida Copacabana, que todo mundo... Eu gosto disso, sabe por quê, meus irmãos? Para mostrar que a espiritualidade não é algo assim que nós não possamos captar, entender, porque nós estamos cá embaixo, eles estão lá em cima. Não, eles convivem conosco, eles têm interesse com nossa atuação aqui, nesse planeta encarnado, porque quando nós vimos aqui para nascemos, nós trazemos o nosso plano de vida. E esse plano de vida, muitas vezes, tem grande interesse para Jesus, para o cristianismo, para a espiritualidade maior, tem importância. Então eles começam a fazer com que aquele ser que nasceu com aquela proposta tenha condições de realizar aquele plano de vida que ela veio. Então, Tiago foi para lá, casou-se com a alma gêmea dele, né? Nasceram 5 filhos, na Avenida Copacabana, 99, é um prédio. E lá ele começou a fazer reuniões na casa dele. Ele até então não sabia que tinha essas propostas, que realmente é muito importante. Ele cumpria sem saber, o controlado pelo mundo espiritual, especialmente por João e por Pedro, que ele não reencarnaram. Aí Tiago ficou trabalhando, ele era um intelectual, escrevia para jornais, revistas, como sempre, teve uma atuação enorme no espiritismo do Rio de Janeiro. Aqui tem um trechinho que fala a atuação dele. Deixa eu ver se eu encontro aqui um trecho que diz quem era o Tiago. Tá aqui nesse. Quem era? A fotografia é essa dele, Tiago. 1950, 70, por aí. Nasceu em 1894 em Portugal. E foi para o Brasil em 2010,
Quando estavam os apóstolos reunidos em Buenos Aires, ele estava chegando lá em 1910, que eu estou falando. Chegou no Brasil, aquela confusão toda, chegou lá no ponto final, o ponto final dele foi Rio de Janeiro. Por quê? Porque a Federação Espírita estava lá. E quem estava organizando o estudinho no alto era Ismael. Então, ele queria reunir os apóstolos, como Jesus solicitou, os discípulos encarnados. Então, você vê como Diamantino Coelho Fernandes é importante para o espiritismo. Vou dizer o que é que ele era, viu? Ligeiramente. Olha, Diamantino Coelho Fernandes nasceu em 1894 em Porto, Portugal. Filho de Basílio Fernandes e Ana Coelho, não tem grande importância. Emigrou para o Brasil, onde trabalhou em livrarias, que era da mãe dele, e escreveu para vários jornais de Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Casou-se com Dona Ana Dulce Barros de Miranda, com a qual teve 5 filhos. Agora, veja agora a atuação dele dentro do espiritismo, naquele momento, né? Foi vice-presidente da Tenda Espírita Mirim, onde fundou seu órgão oficial chamado O Caminho. Promoveu o primeiro Congresso Brasileiro de Espiritismo. Criou a União Espírita Brasileira de Educação e Assistência, UEABA. Fundou a Faculdade de Estudos Psíquicos e criou o curso de Educação Mental. Foi sócio fundador e proprietário e benemérito da Associação Brasileira de Propaganda, ABP, o nome. Organizou a Casa do Irmão Tomé, Cadite, e orientou a Cruzada Espírita Feminina. Recebeu telepática e psicograficamente a série de obras da Grande Cruzada de Esclarecimento, da Nova Ordem de Jesus, que é essa que eu falo. Em 2 volumes, e valiosas obras de luminosas entidades. Acidentado numa quinta-feira santa, morreu acidentado. Foi sepultado no dia 20 de abril de 1973, sexta-feira da Paixão. Você vê, foi acidentado. Acidente de carro, de trânsito, né? Então, terminou a encarnação dele. A 8ª encarnação. Agora, a explicação que a mãe dele dá a Maria sobre esse acidente é que ele foi chamado abruptamente, de imediato, para o mundo espiritual, porque ele tinha que se preparar para uma nova missão, que deverá se cumprir em 2050, quando ele terá 60 anos. Então, ele nasceu, possivelmente aqui entre nós. Ele nasceu em 1990, porque aqui o acidente dele foi em 1973, é perto, 1973, ele estava no Rio de Janeiro. O apóstolo Tiago estava no Rio de Janeiro, entendeu? Para você ver como eles estão perto da gente. Nós aqui estamos com os olhos fechados, não captamos isso, não estudamos não entramos no estudo, estudamos somente superficialmente. Mas você vê, ele estava aqui entre nós em 1973. Em 1990, para mim foi há 30 anos atrás, né? Ele nasceu, naquele data mais ou menos, para cumprir uma nova missão que se concretizará, diz o livro, Maria, a mãe dele diz, em 2050, quando ele terá 60 anos. Não sei que missão é essa, mas vai se cumprir, porque ele veio para isso. Ele nasceu pela 9ª vez, a 9ª encarnação. Tem um folder aqui, ó, que diz isso. Aqui um folder, olha aqui o folder, para mostrar para vocês, com a fotografia dele, dizendo isso, que ele está entre nós e que ele vai cumprir a missão dele em 2050, quando ele terá 60 anos. Então, a minha explanação de hoje foi para mostrar a vocês, a organização. Tudo, olha, nada é por acaso. Olha, se nada
é por acaso? É porque tudo há uma organização. Se as coisas não são por acaso, é porque não são organizadas, para não caírem no acaso. Não existe. Diz o mundo espiritual que não existe o acaso. A gente fica sem entender um pouco, mas tem que aceitar, porque quem está dizendo são espíritos de altíssima hierarquia. A gente não pode... quem somos nós? Não somos nada. Então, nós temos que estudar para entender que é muito importante isso. O que é muito importante? A nossa aproximação com a espiritualidade. A nossa aproximação com a espiritualidade. Eles estão miscigenados conosco. Nesse momento que eu estou falando com vocês, é claro que tem espíritos aqui me escutando, inclusive o mentor do nosso grupo disse que mandaria umas entidades para observar, para presenciar as minhas postagens, né? Que eu não tenho experiência nenhuma, eu sou realmente leiga, minha idade não permite que eu entenda essas coisas, esses botões, não entendo disso. Mas eu faço por dever. Não foi... Um amigo meu disse, mas a pessoa quando fica idosa, fica assim, voltada para Jesus. Não foi idosa. Eu comecei jovem. E estou indo em frente. E não existe obstáculo para mim. Eu tiro todos os obstáculos. Agora não existe mesmo, está fácil. Mas existiu muitos obstáculos. E eu fui reta. Eu cheguei em Brasília assim, umas vezes, na praça, meu filho pequenininho assim, 3 anos, que eu adotei uma criança no coração, meu querido filho, né? Eu dizia assim, meu Deus, o que eu fiz? Acabei com o meu casamento, escandalizei minha família. Por que eu fiz isso? Dia de domingo, lá em Brasília, né? Que coisa eu não entendia, mas é em frente. Hoje em dia, eu digo, fiz tudo certo. Tive força de quebrar qualquer obstáculo que tivesse na minha frente. Fui reto. Graças a Deus. E vou continuar reto mesmo. Então, o que eu quero dizer é isso. Quando a Federação Espírita foi consolidada, que Jesus pediu, vamos agora trabalhar para unir nossos discípulos encarnados, meus discípulos encarnados. A resposta está aí. Por isso é que eu falei sobre tantos discípulos aqui, 14. Aqui foram 14, menos Tiago. Agora você vê, Tiago veio para o Brasil. Quando Tiago chegou no Brasil, saiu de Recife, foi para Rio de Janeiro, o que aconteceu? Logo o Tadeu veio do Rio e trouxe o livro. Tadeu, deixa eu ver se ele era espanhol. Tadeu pegou o livro, Tadeu italiano, levou a vida, está escrito aqui, naquela anterior, a postagem anterior. Tadeu, que era italiano, levou a vida de Jesus para o Rio de Janeiro. Entendeu? Para fazer que umas coisas são bem feitas de lá por cima. Aí começou o trabalho de Tiago, né? Para desenvolver o cristianismo verdadeiro, sem fantasia, sem como se diz, fantasias, vamos chamar, porque hoje em dia o clero está vivendo o resultado do que foi dito antes. Eles não inventaram nada agora, mas antigamente inventaram, sim. Como diz aqui, tem um trecho enorme que fala sobre isso. O clero pegava os evangelhos, eram 40 evangelhos, 12 apóstolos, 40 evangelhos. Nenhum feito pelos apóstolos, excetuando o de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso foi um grande personagem no cristianismo, um grande personagem. Paulo de Tarso, Tiago agora, muitos, todos eles trabalham, agora mesmo, nesse momento da transição planetária, eles estão correndo de um lado para o outro, providenciando eles sabem o que vai ocorrer, eles sabem o que vai ocorrer, nós não sabemos. Quem lê os livros da Cruzada de Esclarecimento desse, que ele psicografou, sabe, quer dizer, assim, teoricamente, mas eles sabem o que está previsto naquele momento, entendeu? Então,
organizado. Quando a espiritualidade transferiu para a América do Sul o estudo sério e verdadeiro do cristianismo, que saiu dos Estados Unidos e veio para o Brasil, foi para a Argentina. Não sei quais foram os motivos que foram transferidos para o Brasil. Lá, aquele grupo de 14 discípulos de Jesus, e Tiago aqui no Brasil, lutando. E ele deu continuidade. Aí de lá, essa associação Constância, não sei o que foi feito dela, mas o fato é que lá era teosofia. Quando chegou o livro da Itália também, para lá, que Paulo de Tarso pegou o livro, e Paulo de Tarso sempre foi contra Jesus, né? Pegou o livro e ficou com o coração arrebentado, como todas as pessoas ficam. Lendo esse livro, o de Jesus, né? A vida de Jesus, a pessoa fica como se tivesse entrado na vida de Jesus. Aí Paulo de Tarso que fez? Ovídio Reboude, né? Traduziu, com raiva inicialmente, mas traduziu até o fim. Quando ele, com a continuidade, aí ele se envolveu com o livro. Aí ele começou, aí fez uma segunda ele incorporado, ele psicografou a segunda parte do livro, com as mensagens que o apóstolo Tomé trazia toda semana. Fez a segunda parte do livro. Paulo de Tarso, Ovídio Reboude, o nome dele. Hoje eu estava lendo sobre Ovídio Reboude, né? Hoje, no nosso grupo, que nós fazemos, todo sábado nós fazemos reuniões. Hoje em dia, cada um na sua casa, com WhatsApp, etc., PDF, essas coisas. Mas nós temos que estarmos, como eu disse, sempre antenado com a espiritualidade, antenado. Eu estava dizendo, Tiago, no Brasil, nós estamos no Brasil, a pátria do Evangelho, o coração do mundo. Então nós somos importantes, entendeu? Nós somos importantes na visão espiritual. A visão espiritual, os espíritos de luz olham para o Brasil com esperança, com amor. Isso é muito importante para a gente, meus amigos. É muito importante. Eles veem o Brasil cognominado a pátria do Evangelho, coração do mundo, é um título para a espiritualidade maior. Não tem outro título mais importante do que esse. Então, eu li já a entrecapa, né? Sua alma afim, que é a Ana, sua irmã na época de Jesus, falei sobre ela também, que ela sempre... Olha, o Tiago é um missionário desde que ele nasceu, irmão de Jesus, que ele tornou-se missionário de Jesus. Para você ver, ele 4 vezes foi santo da igreja, 4 vezes ele foi santo da Igreja Católica. Foi santo da Igreja Católica. Eu encontrei nos livros, porque o acervo de Tiago, parte dele está aqui comigo. Porque ele é uma pessoa que morreu em 1973, parece que está dizendo aqui. É da minha época. Na minha época. Só que eu estava em Recife. Mas depois dele. E o acervo dele estava no Rio de Janeiro, como na casa dele, na Via da Copacabana, 99, parece. Segundo andar, etc, etc. Quando ele morreu, foi tudo para Brasília. No subsolo de um prédio, jogado lá. Eu tenho testemunha que viu isso. Eu tenho um amigo aqui muito importante, um psiquiatra muito importante daqui, que ele viu como é que estava o estado dos livros lá, jogados, como se fosse para jogar fora mesmo. Estava num salão cheio de sacos para reciclado, para lixo, né? Foi quando eu fiquei, não é possível, eu desci as escadas e vi. O meu amigo daqui viu também. Ele até disse que foi lá e juntou. Isso já desde 2006. Eu fui lá, vi esse livro, possivelmente em 2016, 2015, 10 anos jogado lá no lixo. Porque
porque tinha que vir para minha rua, né? Porque nada é por acaso, né? Aí eu vi, trouxe, graças a Deus, limpei tudinho, tá tudo arrumadinho. Estou aguardando alguma coisa com o acervo dele, né? Não é possível que fique assim jogado. Estou aguardando. Entendeu, minhas amigas? Então é isso. A minha vida é essa. Estou lutando sozinha. Muito difícil. Quando eu vou fazer a postagem, eu não tenho nada, aquela coisa, não sei, eu falo porque sou obrigada. Eu tenho que difundir de qualquer maneira a nova ordem de Jesus. Eles contam comigo. Então, eles contam comigo, eu não posso, jamais. E já avisei. Quando eu desencarnar, minha meta continua forte. Entendeu? Já passou da minha época de falar agora. Já falei sobre tudo, é uma pena, porque é tanta coisa que falar, tanta coisa, que eu tenho que me limitar, senão, por isso que eu olho para aqui, ó, olho para não extrapolar do que eu quero dizer para vocês, as coisas principais. Falei sobre Ana, sobre Ismael, etc, etc e tal. Então é isso, meus irmãos. Alma afim, nós temos alma afim, viu? Quando nós chegarmos lá, que nós veremos quem são nossas almas. Não é todo mundo que tem, não, porque desencontram-se. Mas muita gente tem. Alma afim. Aquela companheira que um nasce, o outro fica, até que nasce outra vez, vizinho, marido, mulher, irmão, tio, parente, primo, mas tem que nascer. Pois é, meus irmãos, então é isso. Espero que vocês entendam a minha palavra complicada, né? Porque eu não sei. Entendam. E se previnam, porque ainda hoje eu tive a tristeza de saber que o esposo da minha amiga faleceu hoje pela manhã de Covid no hospital. E ela está também de Covid, só que ela está em casa. Mas é muito triste, sabe? A gente não sabe, mas de acordo com a postagem que eu fiz, há uns 2 meses atrás, e o livro diz também, as mensagens de Dr. Bezerra, de Menezes, naquele Templo Espírita Maria Santíssima, que são maravilhosas, aquelas mensagens do Dr. Bezerra. Eles dizem, tudo está previsto. Se nós somos envolvidos pela Covid, a ponto de perdermos nossa vida com essa pandemia, porque nós aceitamos, estava previsto. Uma coisa que a gente não entende é porque nada é por acaso. Nada é por acaso. Eu acho isso, eu aceito, é claro que eu aceito, mas nossa mente, nossa raciocínio é muito pequeno para entender essa frase, nada é por acaso. Então é isso, meus irmãos. Fiquem com Deus. Sábado próximo talvez vou fazer mais tarde, porque a pessoa que faz a conexão dos fios aí que eu não entendo, não vai estar presente. Aí eu fico sozinha mesmo, já estou sozinha, né? Mas eu estou indo. Tomem as vitaminas, a D3, apanhem sol, abram as janelas, andem com o nariz, com aquelas máscaras, cortem visitas,